prezados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos hoje dando início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje está conosco também o nosso irmão Eliel Guedes, que vai estar trazendo alguns pontos principais desta lição. Estaremos estudando hoje a 5ª lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD, que tem como título Como Ler as Escrituras. Nessa lição, veremos as definições das palavras exegese e hermenêutica. Também vamos estar falando a respeito dos temas. Vamos estar abordando o seguinte tema: a Bíblia precisa ser interpretada. Segundo, o pressuposto pentecostais para ler a Bíblia, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. E o terceiro ponto, a gente vai estar regras básicas de interpretação. Essa lição, ela tem o texto áureo que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 ao 30. E diz assim, texto áureo: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse-lhe: Entendes tu o que lê? Atos 8 e 30. A verdade prática diz: as técnicas da interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao 30. Irmão Eliel, esta lição ela aborda alguns temas bastante interessantes, como fazer uma boa interpretação, se aprofundar na palavra, ter o Espírito Santo como um iluminador, ou seja, como um intérprete principal da palavra, não é isso? E quando a gente vai lendo e buscando, a gente vai entendendo cada vez mais a interpretação através do Espírito Santo do que aquele texto realmente quer falar. Isso mesmo, irmão Josias. Desde já eu saúdo com a paz do Senhor a todos os telespectadores que estão aí nos assistindo. Satisfação poder estar mais uma semana com vocês, compartilhando mais uma leitura da Escola Bíblica Dominical, mais uma lição que vai estar nos ensinando a respeito de como ler a Bíblia. Exatamente, irmão Josias. Ele vai estar entrando dentro da lição, começando com um tema, um ponto muito importante. É interessante que ele coloca: a Bíblia precisa ser interpretada. E ele coloca no primeiro ponto a importância da exegese. A exegese, ela é muito importante para os estudantes da palavra de Deus. Mas é um estudo minucioso das Escrituras, a exegese. A exegese, que significa ex, fora, e egion, que significa guiar, guiar. Ou seja, ele vai guiar para fora. Ele vai tirar de dentro do texto e extrair o que o texto está querendo falar no sentido original. Muitas das vezes, quando a gente não faz um uso da exegese, a gente às vezes fala aquilo que Deus não queria falar no sentido original. E muitas das vezes se precisa ser feito o uso da exegese pelo teólogo que estuda em casa. Eu digo, irmão Josias, que todos nós somos teólogos. Porque todos aqueles que estudam a Bíblia, estudam Deus, ele é um teólogo. Teo, que vem de Deus, e logia de estudo. Toda vez que você pega a palavra de Deus para estudar, você é um teólogo. Então, mas muitos não conseguem fazer o uso adequado
da exegese, pela falta de materiais. É interessante que ele diz, o estudo da língua, para você fazer uma exegese, se faz necessário você ter um dicionário em hebraico ou em grego, se o texto for Novo Testamento em grego, se for Antigo Testamento em hebraico. Você precisa conhecer um pouco da cultura, da história, observar os contextos literários, qual é a literatura que você está lendo, para quem foi escrito o livro, quando foi escrito o livro, por que foi escrito o livro. É muito interessante para se fazer uma exegese na sua complexidade. É interessante que o senhor tem aqui um dite do Antigo Testamento, que ele vai estar assim, ajudando a auxiliar o estudante da palavra de Deus através do dite. A gente tem também a Bíblia palavra-chave, em que dentro ali do texto ele vai mostrar uma frase em hebraico, e no final lá da Bíblia ele vai dar uma referência, você procura o texto em seu sentido original, mas em uma complexidade maior vai estar o dite do Antigo Testamento e o dite do Novo Testamento. Algumas vezes a gente se depara com uma palavra que a gente não conhece, e a gente vai lá no dicionário. Aí tem um dicionário de Wycliffe, John Davis. Então a gente precisa de ter o material necessário para fazer uma exegese em sua complexidade. Esse primeiro subponto agora, eu falei para os leitores, para os ouvintes que estão do outro lado, a respeito de como se faz uma exegese. É interessante também que o estudante da Bíblia do outro lado, ele esteja várias traduções. Nós temos a NVI, nós temos a corrigida, nós temos a atualizada, nós temos a NTLH, a tradução de hoje. Quando a gente faz essas comparações da tradução, ao fazer uma exegese, é muito importante. Eu acho que ela é mais importante do que Bíblia de estudo. O mais importante é ter várias traduções, porque ajuda na compreensão do texto. Então, é dessa forma que se faz uma exegese em sua complexidade. É verdade. Quando a gente tem uma Bíblia atualizada, a gente vê, por exemplo, alguns temas simples, né? Bem-aventurado, né? Palavras que dão uma mudança, mas que fica mais fácil para a gente poder estar entendendo o texto. A gente poder estar entendendo. Tem palavras difíceis, né? Que a gente não consegue, por exemplo, entender. A gente lê, mas não consegue entender qual é aquela palavra, então tem que estar pesquisando. Muitas vezes tem que estar pesquisando na internet, muitas vezes tem que estar procurando dicionário. E quando a gente tem outros exemplares, né? Das Bíblias atualizadas, aí a gente tem mais uma facilidade. A gente vai ali e faz comparativo. Às vezes a gente lê na atualizada e depois vai na corrigida e tem isso. A mente da gente abre melhor. Uma parte agora que o senhor falando e me veio em mente, os estudos das línguas, da história, cultura e os recursos literários, né? A Bíblia precisa ser interpretada. É fácil a gente ouvir, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também já ouviu diversas vezes. Às vezes a gente chega, alguém vai falar com a gente e a gente escuta muito as pessoas falar assim, maldito é o homem, né? Maldito é o homem que confia no outro homem, né? As pessoas falam muito isso. E a gente observa que isso aí é um erro gravíssimo de interpretação, né, Emanuel? Com certeza. É um erro gravíssimo de interpretação, porque a gente precisa justamente entender para quem foi lido, né? Quem que escreveu, para quê e o período que foi escrito esse... No caso desse texto que você está falando, é apenas ele entender dentro da hermenêutica que ele está dizendo que não pode confiar nele. Exatamente. Nele a gente próprio. lê, não pode confiar e não é no isso. outro. A né? respeito também do Deus se arrependeu de ter feito o homem. O arrependimento de Deus é muito diferente do arrependimento do homem. O arrependimento do homem é voltar atrás daquilo que ele fez. Deus não se arrependeu de ter feito o homem a ponto de voltar atrás. O arrepender-se de Deus está relacionado à compaixão que Deus teve com o homem. Ou seja, a dó, a tristeza. Deus é um ser pessoal. Sim. Deus se alegra, Deus se entristece. E Deus, como um ser pessoal, ele se entristeceu ao ver o homem naquela situação. Ele teve compaixão, teve dó. Em algumas situações vai aparecer como consolo. Mas neste caso do texto, do capítulo 6 de Gênesis,
Deus teve compaixão pelo homem, ele está naquela situação em pecado. Então, se faz necessário, a gente ir um pouco nas línguas originais para entender algumas frases, algumas palavras dentro do texto bíblico. No segundo subponto, ele fala sobre as limitações do leitor. Os leitores, ele tem suas limitações. É nesse aspecto que é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes, como o senhor mesmo falou no começo. Isso mesmo. É interessante que em Daniel 9:2, Daniel lê a Escritura e quando ele lê, ele entende que o cativo era de 70 anos. Ele interpretou daquela forma. Mas isso também, para os dias atuais, às vezes um pouco entra em um certo problema, pelo fato de alguns leitores já terem a sua opinião formada. Ele já tem as suas ideias, já tem suas conclusões, até mesmo antes de ler o texto. E ele não tem a preocupação de examinar o texto pelo fato dele já ter as suas próprias conclusões, as suas próprias ideias. Então ele não vai lá examinar o texto na sua complexidade. E essa tem sido uma das limitações do leitor. Ele vê aquele texto e interpreta conforme ele quer. Uma coisa que eu tenho notado muito, irmão Eliel, nesses dias, eu acredito que o senhor também, a gente, às vezes, quando bate uma discordância em relação a um costume ou um pensamento, e que a pessoa relata sobre a Bíblia, você vai dar o contexto ali da palavra, o que realmente significa e o que Deus está falando a respeito daquele texto. E as pessoas têm por método, muitas vezes, pesquisar ali na internet, porque já tem essa opinião formada e mantém-se em cima daquela informação. E você pode passar até a Bíblia inteira para ele, ele não tira aquilo, porque ele caracterizou dentro de si uma formação já. Ou seja, ele aprendeu da forma errada. É isso que eu estou falando. Ele pegou uma informação ali, manteve-se já em cima pronta daquilo ali, e se não sai mais daquilo ali. É um ótimo auxílio. As redes sociais é um ótimo auxílio para o leitor também, Josias. Mas tem que procurar saber qual é a fonte, entendeu? Qual é a linha doutrinária daquele pastor, daquele teólogo que está botando lá. Qual foi a interpretação, né, daquela pessoa que está ali falando, né? Qual foi, de onde ele tirou aquela interpretação? Qual é a vertente do dele? Então é justamente isso aí que eu falei para o senhor, em relação a pessoas que a gente se depara muitas vezes, que ele tem aquela opinião formada e que não adianta. A gente vai ali passar e ele entendeu daquela forma. Já tem a opinião dele, ele já tem a opinião. Ele não se preocupa em procurar outros. Aí no terceiro subponto fala sobre a natureza das Escrituras, né? O terceiro subponto, a natureza das Escrituras. Nesse ponto, retificamos que a necessidade da Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, hebraico e grego, como também o senhor já falou a respeito dessas duas línguas que foi escrito. É interessante aqui ele falar sobre a natureza da Bíblia. Ele fala que a natureza que ela foi escrita em grego e em hebraico e por 40 homens em um espaço de 1.600 anos. Dentro deste material existem algumas expressões literárias. Uma hora você está lendo uma crônica, outra hora você está lendo uma poesia, outra hora você está lendo uma profecia, e assim vai. Porque é um livro ou seja, é um conjunto de livros ali unido. Então as expressões literárias são diversas. Uma hora você está de frente com uma parábola, e isso se faz necessário o Espírito Santo para nos ajudar nas interpretações. A gente observa também que tem diversos contextos literários de quando foram redigidos naquela época. Então essa é a natureza da Bíblia. E sem contar com a natureza espiritual. A respeito das limitações ainda, só voltando um pouco, as limitações dos leitores,
uma das limitações, é mais uma limitação que a gente vê, é que a Bíblia, a natureza dela é espiritual. Ela é interpretada pelo Espírito Santo. E nós somos carnais. Por a gente ser carnal, ser seres humanos, dotados de falhas, de erros, de imperfeições, a gente, às vezes, isso é considerado também como uma limitação do leitor. Uma limitação. Ele tem que estar em espírito. Em espírito. Porque além da natureza dela, da sua forma ser essa, de ter várias literaturas, poesia, profecia, escrito por 40 homens em um espaço de 1.600 anos, não devemos esquecer também que ela também é um material que é divino, é inspirado, se faz necessário, da interpretação também do Espírito Santo. Então, irmão Eliel, a gente vai agora para o segundo ponto da lição, né? É isso. O segundo ponto fala sobre os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Primeiro, o crente pentecostal, ele já vai pegar a Bíblia acreditando na autoridade da Bíblia. Que aquela Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ele crê na inspiração divina. Ele tem absoluta certeza de que esta palavra é inspirada. Ela vai servir também como regra de fé e prática para o cristão. O cristão agora vai ser guiado por esta palavra. Vai ser a regra de fé e prática para ele. Ele acredita também na inerrância da palavra, ou seja, aqui dentro desta palavra não há erros. Outra coisa também é que todo cristão, o cristão pentecostal, ele acredita e refuta que toda atitude contrária a esta palavra, ela é desobediência contra Deus. Quando ele não cumpre esta palavra, o que ela ensina, então a gente vai refutar ele, mostrando que ele está errado, indo de contrário à palavra. Porque acatamos a sua doutrina, né? Porque acatamos a sua doutrina. É interessante também que nós reconhecemos a realidade sobrenatural. Primeiro, a gente acata a doutrina, toda doutrina bíblica a gente acata, recebe como regra de fé e vamos praticar ela. Segundo, a gente vai reconhecer a realidade sobrenatural, a gente acredita nos sobrenaturais que aconteceram dentro da Bíblia. A gente acredita também que todos os milagres na Bíblia Sagrada, ela aconteceu de forma literal. Aconteceu de forma literal. Não é uma simbologia, não é uma analogia. Todos os milagres aconteceram de forma literal. O que a gente acredita também como pentecostais é no batismo com o Espírito Santo do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que não serviu somente para a igreja, mas também serve para os dias atuais. Para os dias atuais. Isso mesmo. Muito bem, Léo. O segundo ponto da lição, né, o segundo subponto, a gente concluiu o primeiro subponto. A gente acredita nos dons espirituais também. A gente acredita nos dons espirituais, sem dúvida. Okay. O segundo subponto fala sobre a iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação refere-se à atuação do Espírito Santo e à vida do crente, que capacita discernir a verdade da palavra de Deus. Então, veja bem, somente o estudo racional, né, irmão Eliel? Somente o estudo racional não é o suficiente para a gente entender a palavra. Precisamos de uma, como falei no início, uma iluminação espiritual, ou seja, um auxílio espiritual. É a doutrina da iluminação. A gente não pode confundir a doutrina da iluminação com a doutrina da iluminação neo-ortodoxa, porque eles acreditam nessa parte da iluminação, quando eles lêem a Escritura, a neo-ortodoxia, quando ele lê a Escritura, eles acreditam na doutrina da iluminação da seguinte forma, de que alguns textos é mais iluminado do que o outro. Então, ele consegue ali, através da leitura, ter uma iluminação maior. Um exemplo, ele lê Isaías. Então, ele teve uma iluminação maior em Isaías, porque Isaías estava mais inspirado. Então, ele teve uma iluminação. Não. A nossa doutrina da iluminação ortodoxa é diferente. Ou seja, o conhecimento, que nem o senhor falou, irmão José, o conhecimento
racional, estudar as línguas, uma geografia, uma cultura, é muito importante. Mas a gente, como crente pentecostal, acredita também na doutrina da iluminação. Ou seja, a iluminação, ela trabalha em conjunto com o estudo racional. Paralela, né? Ele não trabalha só. Não trabalha só. Não quer dizer que você vai ter uma iluminação ali e vai abrir e Deus vai mandar na hora de uma forma sobrenatural a iluminação para a gente entender. Não. A iluminação, para nós pentecostais, é também o produto final de uma revelação. Revelação é tudo aquilo que Deus resolve dispensar aos homens. É uma revelação, é algo que estava oculto. Os profetas inspirados por Deus, esses profetas inspirados por Deus, eles escreveram inspirado. E a gente agora somos iluminados. Não existe mais ninguém inspirado. Inspirado foram os profetas. Fechou o cano, a inspiração acabou. Agora é a iluminação que é o produto final para a gente entender as Escrituras. Então a gente precisa de ter o conhecimento racional, mas também precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender também o texto em sua complexidade. Irmão Eliel, o terceiro subponto fala sobre o valor da experiência. O texto sagrado, útil para o ensino, é repressão, correção, a fim de tornar salvo perfeito. Aí essa declaração demonstra que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentada pela Igreja do Senhor. O aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Isso o Senhor falou agora há pouco. Então, para a gente ganhar tempo, vamos por aí esse terceiro subponto e vamos para o ponto 3 da lição, que é a regra básica da interpretação. Regras básicas para a interpretação. Regras básicas da interpretação. Tendo em vista que a gente está passando aos telespectadores lá do outro lado, que está nos assistindo, a gente está passando de forma rápida. Mas qualquer pergunta pode fazer lá no canal, que a gente vamos responder a vocês, tá certo? Terceiro ponto, fala sobre as regras básicas da interpretação. Aí o que acontece? A gente começou a lição falando sobre exegese. Exegese é um estudo minucioso, que se faz necessário de alguns materiais. Mas agora ele vai falar sobre as regras básicas. Ou seja, existem algumas regras básicas que não precisa ter um dicionário, um livro de geografia, de história, mas se ele for guiado apenas pelas regras básicas, ele vai conseguir também ter uma interpretação do texto. Ele fala que dentro das regras básicas aqui, ele bota a Escritura é sua própria intérprete. Ou seja, a Escritura interpreta a Escritura. É interessante que ele diz, lá em Isaías capítulo 8, verso 20, ele nos mostra que a lei ia ser interpretada pelas Escrituras. A lei iria ser interpretada pela Escritura. Então, a Escritura responde, a palavra em si só, ela responde ela mesma. Para isso se faz necessário ter o uso também das referências. A referência é muito importante. Quando você lê lá o texto e busca as referências, isso vai auxiliar também o leitor através da referência, porque muitas vezes a gente lê um texto e outro texto vai explicar o texto que a gente leu. Essa é a Escritura, é a sua própria intérprete. Esse é o primeiro subponto. O segundo subponto do terceiro ponto, que fala sobre os princípios da interpretação. Primeiro, dentre os princípios gramaticais, nós temos histórias, momentos históricos e literários. Além da gramática, tem a parte histórica e a parte literária. A gente observa também que dentro do texto existe a maioria dos textos, eles são literais. Em alguns momentos a gente vai se encontrar com uma analogia, que nem capítulo 26, verso 26 de Mateus, que Jesus diz: tomai e comei, este é o meu corpo. Isso aí é uma analogia. O leitor também tem que prestar atenção
em que momentos o texto está falando de uma analogia. Mas, na regra, na prática, a maioria dos textos, eles são literais. Tem que ser observado pelo estudante da palavra. Outra coisa também, irmão Josinha, segundo ponto, dentro dos princípios de interpretação, é o texto e o contexto. Muitas pessoas não observam o texto e o contexto. Às vezes a gente só entende um texto quando a gente observa o capítulo anterior. Tem pessoas que pegam um capítulo a vez de ler ali e não entendem. Mas se ele lê, o contexto dele está dentro do capítulo anterior. Certo. E tem pessoas que lê ali o texto e não completa o texto. Esse é um problema muito grande. Então, dentro das regras básicas, né, dentro das regras básicas, nós temos tanto observar a questão de simbologia ou alegoria dentro do texto, ou também observar também o texto e o contexto. Isso é uma regra básica. A gente falou quando iniciou a aula a respeito da exegese. Exegese é um estudo mais minucioso, precisa-se de materiais. Mas dentro das regras básicas, dentro do princípio de interpretação, não precisa de muitos materiais. Basta ele observar o texto e o contexto, assim como também a gente falou anteriormente, que a Bíblia é seu próprio intérprete, fazer o uso de referências. A referência é muito importante, porque um texto responde o outro texto. Isso aí pode se chamar de hermenêutica? Hermenêutica. Está dentro da hermenêutica. É uma matéria dentro da teologia que é uma ciência. A hermenêutica é uma ciência que estuda tanto os livros históricos como os livros sagrados. Positivo, tanto é usado no dia cotidiano como também dentro da palavra. Dentro da palavra, muito bem. Irmão Eliel, aí a gente agora vai para o terceiro subponto? Ou ainda tem continuidade deste? Não, acabou. Agora é o terceiro subponto. Agora nós vamos para o terceiro subponto. Pode falar. Irmão Josias, estamos diante do terceiro subponto que fala sobre os perigos da hermenêutica pós-moderna, ou algumas situações a gente chama da neo-ortodoxia. No princípio, no início do segundo século, com a reforma na teologia europeia, muitos estudiosos começaram a voltar-se de novo para as Escrituras, a fim de ouvir nela a voz de Deus. Mas a visão neo-ortodoxa, ela acredita que a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Tem dois conceitos dentro da visão neo-ortodoxa, que seria a visão dimitizante, ou seja, eles tiram algumas coisas do texto porque ele acredita que é uma fábula, ele acredita que é uma mitologia, ele não acredita que aquilo aconteceu realmente de fato, então eles tiram e em algumas situações eles acrescentam. Então tanto ele acrescenta como ele vota. Essa é a visão dimitizante. Tem a visão do encontro pessoal, que foi feita por Karl Barth, que ele acredita que a palavra ali ela não vale nada, ela não é a palavra de Deus. Mas no momento que o homem abre, que tem um encontro pessoal com Deus, ela torna-se a palavra de Deus. A neo-ortodoxia acredita que a palavra torna-se, a Bíblia torna-se a palavra de Deus. A gente ortodoxo acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante, uma palavra inspirada, de Gênesis a Apocalipse. É diferente. Então a hermenêutica pós-moderna, a gente tem que ter muito cuidado para não interpretar de forma errônea, tirando o texto aí e acrescentando conforme eles querem. Porque na interpretação não pode criar outro canon dentro do canon bíblico, né? A gente não pode fragmentar, ou seja, o leitor não pode fragmentar um canon já existente, né? O canon bíblico que foi fechado depois do livro de Apocalipse. No Concílio de Hipona. No Concílio de Hipona. Termina-se o Apocalipse, fechou o Apocalipse ali, aí fecha-se o canon, nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. Desta forma. E a respeito da interpretação do Espírito Santo, a gente precisa ter a interpretação. Tanto a hermenêutica como a exegese é muito importante para a gente estar estudando a palavra, fazendo uso da hermenêutica e da exegese. Mas, se faz necessário, o Espírito Santo também nos iluminar para compreender as Escrituras em sua
complexidade. Vale salientar que a gente, através da iluminação, não pode deixar de estudar as Escrituras. Também, se tiver um livro, um dicionário, é muito importante para o leitor da palavra de Deus. A gente vê lá em Atos, capítulo 17, verso 11, que mesmo o apóstolo Paulo, tendo a sua grande experiência, trazendo vivências da palavra de Deus ali, mas os crentes bereanos estavam confirmando na palavra. Enquanto o apóstolo Paulo trazia suas experiências, pregava, eles estavam confirmando se aquilo estava dentro da palavra de Deus. Então, que hoje, nos dias atuais, Deus levante homens e mulheres compromissadas com a palavra de Deus. Amém, irmão. Amém. Quero agradecer, né, ao Senhor por dispor do seu tempo para a gente poder estar aqui estudando essa semana a respeito desta lição muito boa. A você, ouvinte da palavra de Deus, você que está aí do outro lado, nos dando esse privilégio, agradecemos de coração, agradecemos muito por você ter tirado um pouco do seu tempo para estar nos assistindo, tá? Nós fizemos um resumo, né? O tempo que a gente estima de fazer este vídeo é de 30 minutos, então a gente trabalha dentro desse tempo, é um pouco corrido, mas você tem como providenciar, comprar a lição bíblica, que é essa lição, que é a supremacia das Escrituras. Você pode acompanhar com a gente, nós vamos estar passando toda essa lição da irmã Eliel. Nós vamos estar passando toda essa lição de uma maneira resumida. A gente vai estar passando aí, assim como o irmão Eliel explica muito bem. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, assim a plataforma vai entender que você gostou do vídeo, quer compartilhar com outras pessoas e vai fazer com que o nosso vídeo apareça na parte principal ali. Agradecemos também você que assistiu o primeiro vídeo nosso, né? Comentou também. Cada um aí, quero mandar um abraço especial para todos vocês que têm nos dado essa honra. Deus abençoe grandemente, fique com Deus e até a próxima lição. Amém, irmão Josias. Amém, irmão Eliel.